O sertão dormia sob um sol que não perdoava. A terra, rachada em mil fendas, parecia um espelho quebrado refletindo a dor de quem ainda insistia em viver ali. O vento soprava seco, farfalhando as folhas murchas das carnaúbas e levantando redemoinhos de poeira que dançavam brevemente antes de se desfazerem no calor. Em meio àquela vastidão dourada, uma casinha de barro se erguia teimosa, como se resistisse apenas pela força de quem nela habitava. Dona Rosalina morava sozinha naquele vale esquecido pelos mapas e pelos homens. Tinha mais de 80 anos, os cabelos ralos e brancos como algodão do sertão, os olhos miúdos mais vivos, e as mãos, embora trêmulas, ainda sabiam o peso e a leveza do trabalho. Sua pele, marcada por décadas de sol, contava histórias que nem ela lembrava mais de todo. Era uma mulher pequena diante da imensidão seca que a cercava, mas seu espírito parecia maior que o próprio horizonte. Todas as manhãs, o dia nascia do mesmo jeito. O galo cantava preguiçoso. O vento cortava fino e o sol subia, lento, como se pesasse para acordar. Rosalina se erguia do catre com um gemido breve, cobria os ombros com o velho xale de algodão e fazia o sinal da cruz. Mas um dia, meu Deus, murmurava a voz rouca e mansa. Rezava em silêncio, com as mãos trêmulas sobre o peito. Antes de acender o fogo no pequeno fogareiro de barro, a rotina era simples, e talvez por isso mesmo tão sagrada. Cuidava das galinhas, 2, às vezes 3, dependendo da sorte. Falava com elas como quem conversa com gente. Perguntava se dormiram bem, se botaram, se estavam com sede. Depois, ia até o poço raso, buscar um balde d'água. O sol já ardia, e o caminho curto parecia longo. Cada passo levantava uma nuvem de poeira que grudava na pele e nas roupas, de volta à casa. Ela cozinhava o que tivesse, às vezes um punhado de feijão esquecido no fundo do saco. Às vezes só farinha e um gole de café fraco. Deus nunca deixa faltar o que é para dividir, dizia sempre, olhando para o fogão com fé serena, como se esperasse um milagre a cada refeição. E talvez esperasse mesmo. Eu observava de longe, de um ponto onde o vento trazia o cheiro do barro quente e o som do chiar das panelas. Havia algo em Dona Rosalina que desafiava a lógica dos dias, uma força antiga, silenciosa, como o sertão que não morre mesmo quando tudo parece morto. Lembro-me de pensar que a solidão dela não era castigo, era uma espécie de aliança. Ela e o sertão se pertenciam, ambos secos, mas férteis em esperança. Durante a tarde, Rosalina se sentava na varanda de barro batido e olhava o vale vazio. O silêncio era tanto que dava para ouvir o próprio coração. Às vezes um passarinho cortava o céu e ela sorria com ternura, como quem reencontra um velho amigo. Outras vezes, o canto distante de um urubu a fazia erguer os olhos, e uma sombra de pressentimento passava em seu rosto. Vai ter visita menos, murmurava. Sem saber bem porquê, o vento, naquele dia, vinha de longe. Trazia um pó diferente, um cheiro que não era do lugar. As folhas das carnaúbas batiam umas nas outras com mais força, como se cochichassem segredos. Rosalina sentiu um arrepio leve percorrer a espinha. Não de medo, mas de aviso. Ela se levantou devagar, olhou para o horizonte e estreitou os olhos. Tudo parecia igual, menos a mesma vastidão de terra e calor. O mesmo brilho ofuscante do sol. Ainda assim, alguma coisa dentro dela sussurrava que algo estava vindo. Naquela tarde, não houve canto de galo nem canto de alma. E o vento no sertão às vezes fala mais do que gente. Rosalina recolheu as galinhas cedo, trancou a porta e acendeu a lamparina antes do escurecer. O brilho amarelado iluminava os retratos antigos na parede. O marido, o filho, todos levados pela seca ou pela vida. Ela suspirou, como quem conversa com o tempo. Saudade não mata, mas aperta menos, disse baixinho. Do lado de fora, o sertão se tingia de cinza. O céu, antes dourado, agora ardia num vermelho profundo que logo se tornava violeta. As primeiras estrelas surgiam tímidas, piscando entre nuvens finas de poeira. Rosalina fechou os olhos por um instante e ouviu o som do vento passando pelas frestas. Juraria ter ouvido passos distantes, mas talvez fosse só o eco da solidão. Eu, que a observava em silêncio, percebia naquele instante algo que muitos não enxergariam. Havia uma paz estranha naquela mulher. A paz de quem aceitou a vida como ela veio, sem revolta nem desistência.
O sertão podia queimar, mas o coração dela permanecia aceso, como o fogo que nunca se apaga no altar de quem crê. E naquela noite, quando o vento soprou mais forte e o urubu deu seu canto agorento, Dona Rosalina olhou novamente para o vale e sussurrou: que Deus proteja quem anda por essas bandas. Depois fechou a porta e ficou ali, à luz da lamparina, rezando baixo, o terço entre os dedos finos e nodosos. Lá fora, o sertão adormecia, mas algo se movia nas sombras distantes. O vento, que nunca mente, parecia carregar a promessa de uma visita e o vale silencioso, pela primeira vez em muito tempo, esperava. O sol já se escondia atrás das serras, quando Dona Rosalina percebeu algo diferente no horizonte. A luz alaranjada do entardecer banhava o vale. E o ar, antes quieto, trazia agora um murmúrio distante, menos como um lamento misturado ao vento. Ela estreitou os olhos, protegendo a vista com mão trêmula. Lá longe, quase confundidos com a poeira, vinham se movendo pontos escuros, lentos, compassados no começo. Pensou que fosse miragem. O sertão às vezes pregava peças, o calor fazia o chão dançar e o olhar se enganar. Mas à medida que o tempo passava, as figuras tomavam forma. 10 deles, em fila, arrastando os pés na terra rachada. O narrador, eu, via a cena como se o próprio sertão prendesse a respiração. O silêncio se tornava mais denso a cada passo daqueles desconhecidos. O vento cessou por um instante, e até as folhas secas das carnaúbas pareceram escutar. Rosalina sentiu o coração acelerar. Medo e compaixão se misturaram dentro dela, como água e pó, tentando formar barro. Fazia muito tempo que ninguém aparecia por aquelas bandas. Homens, andando a pé, àquela hora, poderiam ser qualquer coisa. Cangaceiros, fugitivos, ou apenas almas cansadas da estrada. Ela ficou parada na soleira da porta, o xale apertado contra o peito. O sol se punha rápido, e a luz alaranjada agora se misturava ao cinza da poeira. Quando eles se aproximaram o bastante, Rosalina pôde ver seus rostos menos magros, queimados, cobertos de suor e fome, roupas rasgadas, pés descalços, olhos fundos que já tinham esquecido o brilho da esperança. Um deles, o mais velho, deu um passo à frente. Tinha o rosto curtido pelo sol e os lábios rachados. A voz saiu rouca, quase num sussurro: Dona, tem água. Rosalina hesitou. Olhou para o balde encostado na parede menos meio cheio, só o bastante para passar a noite. Depois olhou de novo para o homem. Nos olhos dele não havia malícia, só desespero. Ela respirou fundo, foi até o balde e trouxe uma cuia. É o que tenho. Meu filho, disse, estendendo a água com as duas mãos. O homem bebeu como quem renasce. Passou a cuia aos outros, e um por um molhou os lábios secos. Nenhum deles falou. O silêncio era mais eloquente que qualquer palavra. Depois de um tempo, outro homem, mais jovem, de barba rala e olhar trêmulo, deu um passo à frente. A voz dele mal saiu. A senhora tem alguma coisa para comer? Rosalina sentiu um nó no peito. Voltou o olhar para dentro de casa, onde a panela de barro ainda guardava o resto do feijão do almoço, quase nada, um punhado de farinha num pote, e só. Pensou no amanhã, no vazio das prateleiras, na distância até o próximo povoado. Mas também pensou no que o padre dizia, quando vinha, uma vez por ano, celebrar missa. Quem reparte, multiplica. Ela fechou os olhos por um instante. Esperem um pouco. E entrou. O narrador observava cada gesto com reverência, como quem presencia um rito antigo. Rosalina acendeu o fogo, pôs a panela no fogareiro e mexeu o feijão com cuidado, como se estivesse cozinhando para um banquete. Adicionou água, raspou o fundo do pote de farinha, e com as próprias mãos, fez pequenos bolos. O cheiro do feijão esquentando se espalhou pela casa e pelo terreiro, misturando-se ao perfume seco da terra quente. Os homens esperavam em silêncio. Nenhum reclamava, nenhum pedia mais. Apenas olhavam o fogo com olhos marejados. O som das panelas tilintando quebrava o ar parado, e o fogo refletia nos rostos deles, transformando miséria em ternura. Quando a comida ficou pronta, Rosalina chamou: venham, meus filhos. É pouco, mas é de coração. Ela serviu cada um, dividindo o que restava com uma precisão que só a fé ensina. As mãos trêmulas seguravam o prato,
como quem oferece um sacramento. E eles comeram, lentamente, em silêncio, com lágrimas misturadas ao feijão. O narrador descrevia o momento como se o tempo tivesse parado. O fogo queava, as colheres raspavam o fundo da panela, e o vento, agora brando, passava pela varanda como uma bênção. Aquela pequena casa de barro, perdida no meio do nada, tornara-se um altar, o lugar onde o nada foi dividido, e por isso mesmo, se fez milagre. Dos Romans, o mais moço, levantou os olhos depois da refeição. Que Deus pague. Minha senhora, Rosalina sorriu, cansada, mas com o olhar brilhando. Deus já pagou, meu filho. Tô viva. Isso já é paga demais. A noite caiu, e o céu se encheu de estrelas. Os homens se deitaram do lado de fora, no terreiro, recostados nas mochilas, sem forças, nem para conversar. Rosalina apagou o fogo, deixou a lamparina acesa e ficou à porta, olhando aquele bando de desconhecidos dormindo como crianças. Narrador menos ainda eu. Sentia que algo maior pairava sobre aquele vale. Não era apenas fome que se saciava ali, era o milagre do encontro entre a necessidade e a bondade, entre o desespero e a fé. Naquela noite pensei, observando a luz brusuleante da lamparina, o milagre não foi a comida, mas a coragem de dividir o nada. E, do lado de fora, o vento retomou seu canto sobre o sertão soprando livre, como se levasse consigo o testemunho silencioso de uma fé que não morre. Mesmo quando o mundo inteiro parece ter esquecido de existir, a noite chegou sem pressa, vestindo o sertão com um manto de prata e sombra. O luar se derramava sobre o terreiro, prateando os rostos dos 10 homens, que agora dormiam espalhados no chão de terra batida. A respiração deles se misturava ao murmúrio do vento que passava pelas frestas, como se a própria terra respirasse junto. Dona Rosalina ficou um tempo à porta, olhando. As chamas da lamparina tremiam ao sabor do vento, projetando sombras longas nas paredes. O fogo do fogareiro ainda soltava brasas tímidas, que piscavam como olhos cansados, prestes a se apagar. Os homens dormiam profundamente, exaustos. O rosto de cada um contava uma história que o silêncio não revelava menos cicatrizes antigas. Olhos fundidos na penumbra, bocas entreabertas que ainda pareciam pedir por alívio. Rosalina sentiu uma pontada no peito. Eram estranhos, sim, mas havia algo neles que lhe lembrava o próprio filho, menos aquele que o sertão levou muitos anos atrás. Quando a seca comeu o gado, a lavoura e a esperança, por um momento o medo lhe sussurrou nos ouvidos. E se não forem quem parecem ser? E se, quando o sol nascer, levarem o pouco que tenho? As galinhas, a água, as panelas. O sertão já lhe tinha roubado tanto, podia agora tirar-lhe a paz também. Mas, logo em seguida, uma voz mais mansa dentro dela respondeu: quem reparte não teme. Rosalina respirou fundo. E o medo se acalmou, como um bicho que se deita depois do susto, do lado do fora. O vento soprava diferente. Já não era aquele sopro quente do dia, mas um vento mais denso, cheio de mistério. Ele descia das serras e passava pelo vale como um sussurro antigo. Rosalina fechou os olhos por um instante e escutou. Juraria ter ouvido, lá longe, o som grave de tambores, passos, talvez cavalos, um rumor que vinha e ia como se ecoasse das profundezas do tempo, mas sacudiu a cabeça. Sorrindo de leve, deve ser o vento. Sempre pregando peças menos, murmurou. Entrou, trancou a porta e se sentou ao pé da cama. Pegou o terço que ficava pendurado na parede, as contas gastas de tanto uso, e começou a rezar. As palavras saíam baixas entreacertadas, como se o sono quisesse interromper a fé. Pai nosso que estás no céu. Do lado do fora, o sertão escutava. O narrador, eu, vi aquela cena como quem assiste a um quadro sagrado. A velha, pequena diante da vastidão, rezava por 10 homens que mal conhecia, por um vale que o mundo esqueceu, por um amanhã que talvez nem viesse. Havia ali uma força que não cabia nas palavras. A fé em sua forma mais pura, nascida não do conforto, mas da carência. Enquanto os minutos se arrastavam, o luar invadia o interior da casa pelas frestas. Iluminava os retratos antigos na parede. O marido vaqueiro, de chapéu de couro e sorriso de juventude. O filho, ainda menino, com os olhos cheios de vida. Rosalina pousou o olhar neles e sentiu o peso da lembrança.
Lembrou-se dos tempos em que o sertão tinha cheiro de chuva e som de festa, o terreiro cheio de risadas, o canto dos aboios ao entardecer, o barulho do gado cruzando o rio. Lembrou-se do marido voltando da lida, suado e feliz, trazendo flores do mato e histórias para contar. Mas a seca chegou. E com ela, o silêncio. Primeiro levou os animais, depois os vizinhos, por fim, os sonhos. O marido partiu para tentar a sorte em outras terras, e nunca mais voltou. Diziam que morreu no caminho, queimado de sol e saudade. O filho, ainda jovem, foi atrás, e o sertão o engoliu também. Agora, só restava ela e o vento. Rosalina deixou o terço cair sobre o colo e fechou os olhos. Lá fora, os tambores imaginários pareciam mais próximos. O coração dela acelerou, mas ela não se moveu. Preferiu acreditar que era o vento brincando, trazendo vozes de longe, ecos de quem um dia passou por ali. Deitou-se devagar, o corpo cansado afundando no colchão fino. A lamparina tremia, e a sombra dos retratos dançava nas paredes. A velha mulher sussurrou a última oração antes de o sono chegar. Protege, Senhor, esses homens. E esse vale também. Silêncio do lado de fora, o vento varreu o terreiro, levantando poeira sobre os corpos adormecidos. As brasas se apagaram. O luar ainda banhava o chão, e os rostos dos retirantes pareciam mais serenos, como se sonhassem com outro tempo, talvez um tempo em que o sertão ainda florescia. O narrador observava tudo com um misto de reverência e inquietude. O ar daquela noite parecia carregar um segredo. O tipo de silêncio que vem antes de algo grande, algo que muda destinos. A lua, alta e redonda, parecia vigiar o vale, e embaixo dela, uma velha mulher dormia com um coração leve, sem imaginar que os ecos que ouviu ao longe não eram apenas o vento, porque o sertão, naquela noite, respirava de um jeito diferente, e Dona Rosalina, menos pobre, sábia e sozinha, não sabia que o que viria com o sol mudaria para sempre o destino daquele vale. O primeiro canto do galo cortou o silêncio da madrugada como um fio de luz. O sol ainda não havia nascido por completo, mas o horizonte já se tingia de dourado, prometendo mais um dia quente sobre o sertão. Dona Rosalina acordou antes da claridade invadir a casa. O corpo doía, os ossos pediam descanso, mas o coração ainda batia firme, talvez por hábito, talvez por esperança. Levantou-se devagar, cobriu os ombros com o chale e abriu a porta. O vento da manhã entrou, trazendo o cheiro de terra e brasas apagadas. Lá fora os homens ainda dormiam espalhados pelo terreiro, como pedras caídas no chão do mundo. Rosalina sorriu com ternura. Pobres criaturas, pensou. Devem estar cansados de tanto andar. Pegou o balde e o machado pequeno. Ia buscar lenha para acender o fogo e preparar um café ralo, o que tivesse. Deu alguns passos em direção ao mato seco quando parou de repente. O ar estava diferente. O vento soprava mais forte, vindo de longe, e no meio dele havia um som que não era do sertão. Um rumor grave, ritmado, como o passo de muitos pés, o ranger de madeira, o tropel de cavalos. Rosalina franziu o senho, apertando o olhar contra a luz nascente. A linha do horizonte tremia sob o sol que começava a subir, e o pó dourado, que se erguia do chão, formava uma névoa viva. Foi então que viu, do outro lado do vale, uma multidão se movia. Eram homens menos muitos, centenas talvez menos, descendo pelas veredas e colinas como um rio de gente. O brilho do sol batia nos chapéus de couro, nas ferramentas, nas armas inchadas. Uns montavam cavalos magros, outros vinham a pé, carregando sacos, carroças, barris. O vale, antes vazio, agora pulsava. Rosalina ficou imóvel. O balde escorregou-lhe da mão e caiu no chão com um som oco. Por um instante, pensou que estivesse sonhando. O coração disparou no peito, e o ar lhe faltou. Seria um exército? Pensou, recuando um passo. Mas então os viu. À frente do grupo, vinham os 10 homens de ontem. Aqueles que ela alimentara com o último punhado de feijão. Eles caminhavam de cabeça erguida, com outra postura. Pareciam mais fortes, limpos, com roupas trocadas e rostos iluminados. Um deles, o mais velho, avistou Rosalina e ergueu o braço, acenando. Lá está ela! Gritou, a voz ecoando pelo vale. Os outros acordaram com o barulho, e ao saírem, também pararam, atônitos, diante da visão. O narrador,
Eu via a cena como um quadro vivo, épico e sagrado. O sol rasgando o céu, o pó dourado subindo, os homens descendo pelas encostas como uma bênção derramada. Quando o grupo chegou mais perto, Rosalina viu que entre eles havia de tudo. Vaqueiros com suas roupas de couro, soldados com fardas gastas, retirantes com filhos no colo, trabalhadores de enxada e foice. Homem alto, de barba grisalha e olhar bondoso vai à frente. Trazia uma bandeira de pano puído e um sorriso largo. Senhora menos, disse ele. Tirando o chapéu, somos parte de uma caravana de trabalhadores. Estávamos vindo do norte, rumo às terras do rio, quando nos perdemos no caminho. Faltou comida, faltou água, achávamos que íamos morrer. Rosalina não disse nada, apenas ouvia, o coração ainda apertado. Esses homens aqui menos, continuou o líder, apontando para os 10 menos, foram os primeiros que enviei para procurar abrigo. Contaram-nos que uma velha, sozinha, deu de comer a eles o que tinha, o pouco que restava. Ele fez uma pausa, e a voz se embargou. Aquilo nos salvou. Trouxemos os outros, e viemos agradecer. Atrás dele, homens descarregavam sacos de farinha, feijão, milho, fubá. Outros traziam potes de água, panelas, ferramentas. O som de vozes e passos enchia o vale como o canto de um rio renascido. Rosalina olhava, incrédula. Não precisava, murmurou, as lágrimas começando a brotar. Não fiz nada demais. O homem sorriu. Fez tudo, senhora. Num mundo onde o povo tem medo até de olhar para o outro, a senhora dividiu o nada. Isso vale mais que ouro. Os homens começaram a descarregar as carroças, e o terreiro de Rosalina se encheu de vida. Galinhas ciscavam o chão, crianques raiam, as panelas batiam umas nas outras, e o cheiro de café fresco logo se espalhou pelo ar. Um grupo começou a levantar estacas e medir o chão. Vamos reconstruir sua casa, dona. O telhado está caindo, e a senhora merece um abrigo novo. Rosalina levou as mãos à boca, sem saber o que dizer. Chorava sem som, o rosto enrugado se iluminando sob o sol. O narrador via ali o milagre completo, não o da multiplicação da comida, mas o da multiplicação da bondade. O vale, que antes ecoava só o assobio do vento, agora pulsava com o som da gratidão, martelos batendo, risos, vozes chamando, orações sussurradas. O mesmo chão rachado que um dia parecia morto, agora se cobria de pegadas e promessas. Um dos homens que comera em sua casa na noite anterior aproximou-se dela e lhe entregou um pequeno saco de sementes. São sementes boas, dona, do norte. Plante quando chover. Vão nascer fortes, eu garanto. Ela segurou o saquinho com cuidado, como quem segura o próprio futuro. Sementes, murmurou, sorrindo. É disso que o sertão precisa. O narrador observava o sol subindo alto, iluminando o vale cheio de vida. Aquele lugar outrora um deserto de poeira e silêncio, agora vibrava como um coração desperto. O vale que antes ecoava silêncio agora pulsava com o som da gratidão. Rosalina sentou-se na varanda nova, o rosto cansado, mas o olhar vivo. O vento passava por entre as palhas do telhado reconstruído e fazia dançar o fogo do fogareiro. Ela olhou ao redor, homens rindo, crianças brincando, o cheiro de pão assando. E sentiu que do algo modo, aquele era o seu milagre. As lágrimas caíram devagar, e ela as deixou cair. Chorava não de tristeza, mas de reconhecimento. O bem que se faz escondido sempre encontra caminho para florescer, mesmo sob o sol mais cruel. Eu, o narrador, fechei os olhos por um instante, e deixei o som do vento me contar o resto. O sertão, que um dia pareceu vazio, agora estava cheio de vida, e naquele pedaço esquecido de terra, uma velha mulher provou ao mundo que o amor, quando é sincero, tem o poder de mover montanhas, e de encher vales inteiros de gente, do fé e do luz. E assim, sob o sol do meio-dia, o milagre de Dona Rosalina se espalhou pelo sertão, não como lenda, mas como testemunho, porque o que nasce do coração nunca morre menos, apenas muda de forma, e continua, no vento que sopra, nas vozes que agradecem, e nas sementes que, um dia, ainda hão de brotar. Com o passar dos meses, o vale de Dona Rosalina transformou-se num lugar que poucos reconheceriam. Onde antes havia apenas silêncio e poeira, agora brotavam vozes, risadas e cantos de trabalho. As sementes que ela recebera floresceram,
e o chão seco deu lugar a pequenos roçados de milho e feijão. A velha casa de barro foi reerguida com paredes firmes, telhado novo e uma varanda larga, onde ela costumava sentar-se para ver o sol cair. Mas o que mais cresceu naquele pedaço de sertão não foi a lavoura, menos. Foi a história. A notícia da mulher que dividiu o nada se espalhou de boca em boca, cruzando varadas, povoados e estradas de terra. Os vaqueiros levavam o relato nas viagens, os viajantes o contavam nas feiras, e logo todos os sertões sabiam do milagre de Dona Rosalina. Diziam que Deus tinha morado, por uma noite, naquela casinha. Outros juravam que ela era uma santa disfarçada de velha, mas ela apenas sorria e dizia, com a voz mansa: "Eu só fiz o que o coração mandou." O povo, agradecido, começou a chamar aquele lugar de Vale da Partilha. E o nome ficou. Com o tempo, muitos que haviam perdido tudo voltaram a plantar ali. Construíram casas, abriram um poço mais fundo e levantaram uma pequena capela de pedra, com um sino que tocava toda manhã. Na entrada do vale, uma placa simples, feita de madeira, trazia a inscrição: "Aqui, uma mulher dividiu o nada e colheu tudo." Rosalina viveu ainda alguns anos. Já não trabalhava como antes, mas continuava a cuidar das galinhas e a fazer o café fraco que tanto gostava. Passava as tardes sentada na varanda, observando o movimento das crianças ou o som dos martelos, a fumaça das cozinhas. Às vezes fechava os olhos e sorria, como quem conversa com alguém invisível. O narrador, eu menos a via como uma árvore antiga, cujas raízes sustentam a vida mesmo quando o tronco já se cansa. Havia nela uma paz que só quem compreende o mistério do dar, conhece. Numa manhã de domingo, quando o sino da capela soou, Dona Rosalina não saiu para ver o vale. Encontraram-na deitada, com um terço entre as mãos e um leve sorriso nos lábios. Parecia dormir. Partira Sorina, como quem apenas muda de casa a menos da terra para o céu. No enterro, o povo do sertão inteiro veio. Homens, mulheres, crianças. Alguns vieram de longe, caminhando por dias. Trouxeram flores, sementes e lágrimas sinceras. O sino dobrou lento, e o vento parecia respeitar o silêncio. O narrador refletia, olhando aquela multidão reunida. Talvez o verdadeiro milagre não estivesse na comida, nem nas sementes, nem mesmo nas pessoas que vieram. O milagre era o gesto. O instante em que uma mulher, com quase nada nas mãos, escolheu repartir, e então compreendi. Talvez o milagre não esteja no que se recebe, mas no que se dá quando nada se tem. O vale seguiu vivo. Até hoje quem passa por lá sente algo diferente no ar, uma paz antiga, uma presença invisível, como se Dona Rosalina ainda estivesse sentada na varanda, vigiando o vento e abençoando quem chega. E sua história continua, contada de geração em geração, como lembrança de que a fé não morre, e que a bondade é a forma mais simples e mais profunda do milagre. Call to Action 7A. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe e comente o que você teria feito no lugar de Dona Rosalina. E lembre-se, o maior banquete nasce de um único gesto de amor. Inscreva-se para ouvir mais histórias que provam que a fé ainda floresce menos, mesmo sob o sol do desespero.